entrou aqui? Tô compartilhando. Boa tarde! E aí? Tudo bem com vocês? Como é que tá? Frio, né? Então, vem pra cá que o Somos Tão Jovens está no ar e a gente vai esquentar um pouco a sua tarde com um tema bem polêmico para discutir, que é a bissexualidade. Não deveria ser, mas esse tema é um tabu ou é uma discriminação entre várias pessoas, mesmo dessa geração jovem ou até mesmo os mais velhos. Ser bissexual é uma fase de indefinição? Não, não tem nada disso. E por isso a gente trouxe aqui hoje para falar sobre isso a nossa psicóloga Janaína Moreira. Eu reforcei o Janaína porque da última vez que ela participou eu chamei ela de Jaqueline. Jaqueline. Tá bom também. Ela não estava aqui para se defender. A Janaína, que é psicóloga cognitiva comportamental, e ela vai falar um pouco com a gente sobre a bissexualidade, né? Gostar de homem, gostar de mulher. A gente pode gostar dos dois sim, a gente gosta de quem a gente quiser, né? Junto com ela, temos aqui a nossa primeira bissexual convidada, que é a Júlia Saraiva. Tem 19 anos, Júlia estuda física, licenciatura em física, aqui no IBILSE, na Unesp de Rio Preto. E ela é professora também de um cursinho gratuito que a universidade oferece e militante da UJC, que é a União da Juventude Comunista. Natural daqui de Rio Preto, ela é assumida desde os 14 anos para a mãe, né, e 16 para o restante da família e sociedade, mas sempre soube que é bissexual, né, Júlia? Sim. A gente vai conversar um pouco sobre isso. O que mais que nós temos no programa, Milena? Boa tarde, pessoal. A gente tem hoje aqui, acho que vocês já viram aí pela passada da câmera, a Denise Premura, conhecida também como Rainha do Twitter. Acho que todo mundo conhece, né, Denise? A Denise é escritora, tem 40 anos. Ela contou aqui pra gente que no início da vida e na juventude ela se identificava como hétero, teve relacionamento com homens, né, Denise? Mas aos 23 anos ela se apaixonou por uma mulher. Depois ela foi casada com outra, ficou viúva há 4 anos e desde então vem se relacionando com homens, né? Isso, e com mulheres eventualmente, mas mais homens, né? Bacana. E a gente quer ouvir delas e também da psicóloga Janaína o que é a bissexualidade, se realmente, eu acho que vocês vão me contradizer, que não é um momento de indefinição, né? Vocês sabem exatamente o que vocês são e o que tem pressão da sociedade, o que vocês acham? Eu acho assim, a sociedade tende a cobrar, né? A sociedade gosta de cobrar as pessoas. Você não tem namorado, cobra que você tem que namorar. Você está namorando, cobra quando que você vai casar. Você casa quando você vai ter filho. Então todo mundo está sempre te cobrando. O bissexual, ele sofre cobrança da sociedade convencional e também do gueto gay. Porque o gay, quando você deixa de ser só gay e passa a se relacionar com homens, também falam, mas você não era gay, você não se define, você não sabe o que quer. E não é assim, eu quero não, entendeu? Deus fez o homem e a mulher e eu vou beijar os dois. É bem isso. Forte, né? Legal. Fala uma coisa aí pra gente, Janaína. Quando se fala desse termo, fase de indefinição, não é correto dizer isso? Não. Então, assim, na puberdade é onde os jovens começam a ter uma vida sexual ativa, né? E é um momento de descoberta, né? É um momento de conhecer, de beijar. E nesse momento onde eles começam a identificar a sexualidade, né? O desejo, né? Que é a orientação sexual. E como a Denise disse, no próprio movimento há essa questão, porque ou é modinha, ou porque ainda não está definido, ou porque está conhecendo todo mundo. Mas a pessoa, ela sabe, desde sempre ela sabe o desejo dela, ela sabe quem ela quer beijar, com quem ela quer estar, com quem ela quer manter esse afeto. No caso do bissexual, há momentos do homem, há momentos da mulher. Isso não quer dizer promiscuidade, isso não quer dizer que vai acontecer os dois ao mesmo tempo, que são coisas totalmente diferentes, né? É um relacionamento, é um namoro. Né? É um momento gostoso, é um momento prazeroso, há momentos com os meninos, há momentos com as meninas. Entendi. E você? Conta pra gente, Júlia. Como é que é quando você chegou em algum amigo, em alguma amiga e falou, eu gosto dos dois?
Eu acho que o processo de eu me descobrir enquanto bissexual foi muito cedo, assim, porque desde pequenininha eu sempre questionei, assim, por que há coisas de meninas e coisas de meninos? Por que eu tenho que me atrair somente pelos meninos, mas se essa menina também é tão bonita quanto? Então foi desde pequena, não teve um ponto assim que eu falei, não, a partir agora dos 12 anos, eu olhei para uma menina e tive desejo por ela. Não, acho que isso foi desde sempre. E eu lembro que a primeira menina em quem eu tive coragem, porque assim, eu sempre soube, mas até eu chegar de fato numa menina, demorou muito tempo. Eu tinha uns 12 anos quando eu comecei a gostar de uma menina. E eu gostei dela, só que ela não me correspondia porque ela era hétero. E aí foi um baque na época, mas a gente supera, né? Entendi. Então, olha que curioso, né? Não sei se vocês conseguem perceber. O bissexual, ele passa pelos mesmos problemas que o gay passa em alguns momentos, mas ele também tem a faceta do hétero. Exato, assim como o hétero, né? Como ela disse, não fui correspondida. E o hétero, o homo, o bissexual, ele não vai ser correspondido a todo momento. Esses momentos de conhecer, de buscar um parceiro, ele não vai ser... A gente não tem a garantia de que a gente vai ter a pessoa que a gente quer, a pessoa que a gente gosta. É uma procura, é uma busca e é uma tendência a todo mundo. É o homossexual, é o heterossexual, é o bissexual. E o gostoso é estar junto, o gostoso é se apaixonar, o gostoso é beijar. E é o melhor momento da vida, é o relacionamento, é o namoro, é a conquista, é o conhecimento, né? Um vai conhecendo o outro. Para depois isso ir ficando mais sério, mais próximo. Quanto a essa questão da discriminação aí que a Denise falou do próprio gueto, né, da comunidade gay, por que vocês acham que isso acontece? Eu acho que tem uma relação assim com a história, com como a população LGBT num todo, né, como um todo, ela sempre foi discriminada, porque as pessoas elas têm uma dificuldade imensa de compreender que a gente não é porque a gente é mulher que a gente necessariamente vai gostar de um homem ou vai gostar de alguém. E aí quando você entende que assim, não, então tudo bem, agora a gente entende que existam gays e lésbicas, que as pessoas podem gostar do mesmo sexo, mas elas ainda não entendem que você pode gostar dos dois, de todo mundo, e tudo bem. A gente fica muito dentro de caixinhas, assim, olha, se você gosta de mulheres e você é uma mulher, você é lésbica, não há possibilidade de você gostar dos dois. Parece que a gente tá preso, assim, ou você é gay, ou você é hétero, ou você é lésbica. Não existe a possibilidade de ser bissexual. Eu entendo que não há uma compreensão, né? O hétero, por exemplo, se ele não teve nenhuma experiência homossexual, como que ele vai compreender, né? E assim como o homo, como ele vai compreender estar apaixonado por uma pessoa do mesmo sexo, momentos com uma pessoa do sexo oposto, né? E aí há a questão da atração, né? Exato, mas aí há um questionamento em cima disso, né? Se eu não gosto, né? Se eu não gosto de tal situação, eu não entendo por que algumas pessoas gostam. Então eu entendo assim, que há uma conversa ainda que ela precisa ser discutida, precisa ser explorada e ela precisa ser vivenciada, né? E respeitada acima de tudo, né? Há homossexuais, há bissexuais e o direito e o desejo é igual para todos, né? E eu entendo assim que a dificuldade da aceitação de forma geral talvez seja por conta como ela disse, né, de como tudo isso foi conquistado, né? É uma dificuldade, inclusive ainda hoje a gente tem essa dificuldade de reconhecimento e de respeito, né? A homofobia, a bifobia, né? Infelizmente, isso ainda existe. Eu acho que como a maioria das pessoas tem uma definição, eu gosto de homem, eu gosto de mulher, a maioria meio que se define. Eles não entendem a gente que gosta dos dois, porque falar, se eu escolhi, como assim ela não escolhe? Eu não escolho, não vou escolher, entendeu? Vai do momento. Eu tenho fases de querer só mulher, tenho fases de querer só homem, tenho fases de sentir atração pelos dois. E eu acho que o que a Janaína falou da incompreensão, porque não consegue se colocar no lugar do outro. Acha que o mundo tem que ser de acordo com o seu referencial. Então, se o meu referencial é só homem, então de todas as mulheres tem que ser também.
E por aí vai. E quanto à comunidade meio que rejeitar os bis, eu acho que é um pouco de ciúme, assim, medo de perder a gente. Porque a comunidade é muito unida e pequena, e ela vai sair, a gente vai perder ela. Não quero, não, volta a ser gay, vem pro meio. Então eu acho que é um pouco isso também. Eu não precisa, todo mundo pode estar, né? Todo mundo não precisa ter essa. A comunidade não precisa se fechar para se firmar. Ela também pode se expandir. Mas sabe que eu não vejo falando de causa bi? Né, não tem, a gente já se enquadra na causa gay ali, porque também, eu acho que o bi também é uma minoria muito pequena. Então, mas que nem a Júlia, que está engajada em movimentos, né, estudantis, talvez você já tenha ouvido falar isso. Já teve alguma problematização em referente a essa questão de causa bi? Existe uma comunidade bi, ainda que seja pequena, transparente? Olha, eu não conheço nenhuma comunidade bi, apenas bi, assim, a gente tenta englobar toda a galera LGBT, porque... Assim, o bi é o B do LGBT, né? É o B do LGBT. Não, a gente Só que você não vê na representação esse bi, entendeu? É uma coisa muito opaca, né? É verdade. Assim, eu falo assim, né? Eu, pelo menos, nunca vi. Quando você passou pela faculdade, Mi, você teve alguma... De você ver, assim, você acompanhava gays, mas bissexuais. Bissexuais a gente não vê, mesmo nas comunidades e tudo mais, né? É sempre aquela coisa assim, com todo respeito. E eu acho que não deve ser um sofrimento pra quem é bi. Em cima do muro, parece que é obrigado você ser bi em cima do muro. Então talvez falte essa causa bi, né? Essa união, né? Mas eu entendo assim, eu como bi, eu entendo assim, eu não tenho obrigação de definir. Eu não tenho obrigação, posso continuar em cima do muro, como dizem. Então, como eu não tenho essa obrigação de me definir, eu também não tenho obrigação de me colocar e de levantar a bandeira, eu sou bi e... Entendeu? Dane-se, que se lixe. Que se dane, entendeu? É o mundo. Eu não tenho, eu acho que por eu não precisar me definir, eu também não preciso me colocar, entende? Erguer bandeira. Então, acho que isso também, os bis não se unem por isso, porque eu não me importo. Você quer que eu me defina, você vai ficar querendo. Porque eu não vou entrar nessa história de definição. Então, eu acho que por isso também a gente acaba sendo mais desunido. Porque é meio assim, eu levo a minha vida do jeito que eu quero, eu não preciso... Entendeu? Eu não preciso impor, não preciso mostrar, eu não preciso provar nada pra ninguém. Eu acho que o bi, desde cedo, ele já aprende essa filosofia, já se enquadra nas filosofias, não tem que provar nada, então ele não se organiza para isso. Eu acredito que é isso. E você? Bom, eu acho que é muito mais, porque nos espaços em que a gente tenta propor um debate que leve a fundo essa questão da bissexualidade, a gente é rechaçado, assim. Até uma parte assim da população LGBT, você ouve muito falar hoje em dia, assim, mais do que antes, né, de gays e lésbicas, mas bissexuais e as transexuais, travestis, a gente continua invisibilizado aí, porque por questões óbvias, assim, o bi, ele é tido como indeciso, né, ele é aquela pessoa que não é nem para os héteros a gente é gay e para os gays a gente é hétero. E não é nada disso, assim, acho que falta um pouco, assim, de tato dentro da população LGBT, de pessoas gays e pessoas lésbicas, de entenderem como que, o que a gente é, nós somos pessoas, como todas as outras, e que a gente não tem que escolher um ou outro, a gente tá ali, livre para gostar dos dois ou não gostar de nenhum, enfim. Olha só. E com relação aos relacionamentos, vocês contam logo no início do relacionamento, vocês falam que vocês são bi, e já sentiram alguma pressão de alguém com quem vocês se envolveram para definir? A pessoa se sentiu insegura de alguma forma? Teve alguma experiência assim? Não, porque assim, por exemplo, quando eu tô num relacionamento, eu tô só com aquela pessoa. Quando eu fui casada com a minha companheira, fui casada há 9 anos. Então, durante esses 9 anos, eu fui gay. Eu tive uma vida gay porque eu era monogâmica, só me relacionava com ela, nem pensava em homem. Pra mim, que nunca mais na vida eu ia ter homem. Mas aí eu fiquei viúva, eu fiquei sozinha, e aí eu fui ver que, quando eu fui voltar o meu desejo, minha vontade de me relacionar com outras pessoas, eu vi que eu tinha vontade de ficar com mulheres e com homens também. Então eu fui experimentar de novo. Pra mim foi como se eu tivesse perdido a virgindade de novo, porque eu já fazia 10 anos que não transava com homem, e eu fui transar de novo, voltou toda aquela emoção, aquela coisa, primeiro beijo, foi todo um processo de novo, né, de quando eu saí, né, voltei a sair. Mas quando eu começo um relacionamento, eu já falo. Quando eu conheço um cara, eu já falo, porque é melhor que saiba por mim,
Até para evitar o preconceito do que é descobrir mais tarde, eu já conto, já abro, porque eu acho mais fácil para ele saber com quem está lidando. A pessoa tem que saber quem sou eu. Né? Eu não vou enganar ninguém, então eu sempre abro, mas nunca senti cobrança disso. Mesmo porque quando eu tô com homem, também eu tô só com o homem, não vou atrás de mulher. Eu acho que é meio que é isso. Porque as pessoas não entendem isso, né? A gente é bi, mas eu tô com uma mulher, não vou sentir falta de homem, porque eu já estou completa sexualmente, emocionalmente, afetivamente com aquela pessoa. Mas é que assim, né? A traição pode acontecer independente da orientação. Sim. Exatamente. Mas é que aí que tá. Eu acho que pra quem é inseguro, fica mais um motivo, né? É mais aí tem ciúme de homem e de mulher. Se a pessoa é bi, eu já ia inventar mais uma paranoia na minha cabeça. Você não teve nenhum histórico? Não tive. Eu acho que isso a minha companheira tinha um pouco de ciúme de homem quando ela ainda era viva, mas ela era bi também ou ela era Não, lésbica? ela era lésbica. Ela só gostava de mulher. Olha só a vantagem de você ser bi, né? Você pode se relacionar com hétero, com gay, com lésbica, com bi. Olha só. Aumenta, eu falo, o fato da gente ser bissexual aumenta em 50% a chance de encontro no final de semana. Dobra. Isso que você falou é bem bacana, que a Janaína estava falando, que não tem essa de promiscuidade. Você falou, nunca mais achei que fosse namorar um homem, porque você casou pensando, pra vida inteira. Exatamente. Sim, e é legal também a gente desmistificar aqui nesse programa a questão da promiscuidade. Igual quando a gente fez no programa do relacionamento aberto. Não sei se você chegou a ver. A gente fez um programa aqui, há algumas semanas atrás, sobre relacionamento aberto. Foi no Dia dos Namorados, né, Mi? Sim. Foi na semana do Dia dos Namorados. A gente queria fazer um programa sobre jovens pro Dia dos Namorados. Aí eu e a Mi sentamos. O que nós vamos fazer? É namorado que namora longe, tudo convencional. Vamos fazer relacionamento aberto. Aí a Janaína participou com um vídeo. Com um vídeo. Foi a participação dela à distância. Aí a gente trouxe um casal. Relacionamento aberto. E nas redes bombaram de comentários, né? Porque o pessoal achava que era swing, relacionamento aberto. Que tipo assim, eu namoro e vou trazer um casal pra participar. Não, relacionamento aberto é uma coisa séria, tem um compromisso, só que eu posso ficar com quem eu quero e ela com quem eu quero. Então, bissexualidade também é coisa séria. Entendeu? Eu tenho um compromisso, não significa que porque eu gosto dos dois, eu tenho que sair ficando com os dois. Exatamente, falou tudo. E você, a pergunta da Milena, você tem um histórico aí? Então, eu já tive alguns relacionamentos problemáticos, isso assim, principalmente quando me relacionei com homens, de questão de pressão, assim, de em determinado momento querer pressionar que a gente fizesse, por exemplo, uma homenagem, sabe? Coisa que eu, enquanto uma pessoa que gosta de ter um relacionamento monogâmico, eu não quero me relacionar dessa maneira. Eu acho que enquanto eu tô com uma pessoa, eu tô feliz com ela e pra mim tá bom. E também já houve pressão, assim, em questão de, tipo, de achar que eu estava ficando com outra pessoa num determinado momento, que por eu ser bi eu ia trair. Já houve pressão, assim, em vários relacionamentos, principalmente com homens. Quando a gente fala da bissexualidade, né, como ela disse, parece que a oferta é maior, né? Então tem mais possibilidades. Eu entendo quando a pessoa está disposta a estar com uma outra pessoa, uma segunda pessoa fora do relacionamento, seja ela hétero, homo ou bi, ela está disposta, ela vai demonstrar, ela vai abrir para isso, né? Ela vai procurar uma outra pessoa. Do contrário, se eu estou com alguém, como ela disse, estou feliz, estou bem, eu vou estar com essa pessoa, independente de como está essa oferta lá fora ou não. Sabe que a Júlia falou uma coisa que eu acho que é interessante a gente destacar aqui. A Júlia falou assim, que quando ela teve alguns relacionamentos com um homem que foi proposto, né, por exemplo, homenagem com uma outra mulher, né? Imagino eu. Sim. Tem a questão de que mulher bissexual é fetiche, né? Os caras adoram, Os caras adoram. Eles ficam enlouquecidos. E eu queria saber isso de você, Janaína, enquanto psicóloga, né? Como ela disse, né, o fetiche, né, a ideia, a fantasia de ver duas mulheres, né, o voyeur, talvez. Eles não dão conta nem de uma, cara. Os caras não dão conta de uma, meu. E quando talvez a pessoa se apresenta como bissexual, essa fantasia fica mais aflorada. Então, a possibilidade dessa fantasia estar mais perto de mim, talvez seja com você, então, talvez você permita, talvez... E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Isso, quando a gente fala de afeto, ela
ela fica paralela a uma fantasia, a não ser que há um acordo, há um contrato, de todas as partes aí os envolvidos estejam dispostos, né? E do contrário, não significa que isso faz parte do relacionamento. Então, mas eu fiz essa pergunta justamente para levantar essa questão aqui. Essa questão desse desejo do homem por duas mulheres não torna mais fácil para a mulher ser bissexual? Se torna mais fácil ela ser bissexual? Na sociedade? Eu entendo que não. Não? Eu entendo que Você acha não. que não é mais fácil para a mulher ser bissexual do que o homem? Você diz assim, Na sociedade. Tipo, a gente encontra mais mulheres bissexuais do que homens bissexuais? assumidas, Eu porque é acho mais que fácil. sim. Talvez sim, né? É que talvez isso não seja falado, né? Talvez isso não seja exposto, talvez o homem expõe menos do que a mulher. O sexo, por exemplo, o sexo ele é muito mais falado do que feito, né? Se fala muito mais, né? Há um comentário, né? Eu preciso dizer o que eu faço, o que eu tenho para oferecer, mas às vezes não é tudo isso, né? Isso é uma tendência nossa, né? Fala-se que há mais mulheres bissexuais do que homens, mas quando a gente trabalha isso em clínica, por exemplo, no setting terapêutico, talvez não. Talvez a bissexualidade aconteça também com o homem. É mais difícil de assumir. Não, aconteça. A pergunta que eu quis fazer esse paralelo do fetiche, para mostrar que talvez essa questão do desejo do homem ver duas mulheres seja um fator, né, que contribua para ser mais fácil a aceitação da mulher ser bi na sociedade. O que você acha, Denise? Eu sabe que eu acho que faz algum sentido isso, porque facilita pra gente. Eu posso me pegar com ela porque você vai gostar de ver. Você não vai sofrer então, preconceito. meio que não vou sofrer o preconceito do cara que eu gosto. Ele não vai ter preconceito. Então, eu acho que isso meio que abre terreno, abre um espaço. É mais permissivo. Permissivo, mais não permissivo. tô dizendo que é mais permissivo. É mais e permissivo. com isso É mais acaba assim, acontecendo eu mais. não tenho fetiche de ver dois homens se pegando, então meu namorado não vai querer catar um outro homem na Mas minha por quê? frente. Porque eu não tenho esse desejo. Existe uma cultura machista, né? Sim. A mulher não é criada para ver dois homens se pegando, né? E eu acho que o homem é muito mais difícil de se assumir. Ela falou, bi tem, mas eles não falam sobre isso, não se assumem, porque parece que a sociedade cobra do homem. Então você é macho, é hétero, mas se você pegar outro homem, você deixa de ser macho. Você vai ser menos... Eu não vou ser menos fêmea se eu beijar uma mulher. Eu não tenho problema com isso. Vou continuar sendo mulher. Agora o homem não. Se eu pegar outro homem, eu vou deixar de ser homem, não vou ser mais macho. O que vão falar? O que vão dizer? Entendeu? Então eu acho que para o homem é muito mais difícil. A sociedade machista, a cobrança... A gente, mulher, sofre na sociedade machista, mas eu acho que a cobrança é muito maior para cima dos homens nessa sociedade que a gente vive. Eu acho que eles são muito mais cobrados nesse sentido sexual. Sim, sim. E você tá quietinha? O que é? Qual que é a sua opinião sobre isso? É que sempre quando me fazem essa pergunta, assim, será que é mais fácil para a mulher ser bissexual do que para o homem? Eu não consigo comparar. Porque eu acho que tem dificuldade para os dois e são dificuldades diferentes que talvez não caiba ser medida. Assim. Boa! Eu acho que para a mulher se colocam duas questões. Além dela ser LGBT, dela ser uma mulher bissexual, ela ser mulher. Antes de tudo, ela é mulher. Então, ela vai sofrer com machismo, ela vai sofrer com algumas coisas que o homem não necessariamente vai passar. Mas a sexualidade, o homem bi, quando ele é homem, só quando ele é homem, ele tem uma série de privilégios na sociedade. Quando ele é bi, ele perde um pouco desses privilégios, ele começa a ser oprimido, mas não sei se dá para comparar os dois. Eu acho que tem dificuldades específicas para cada um. Eu disse tudo isso por quê? Porque a Milena sabe. A gente não conseguiu trazer um homem para o programa. Até eu ajudei a procurar, eu conheço gente pra caramba. E a Milena sabe, todo mundo que sabe. Eu adoro caçar personagem, seja pra pauta que for. E dessa vez eu falhei. Né? Eu e a Milena falhamos. Mas não foi por falta de esforço. Não foi por falta de esforço. Assim, eu passei até... Não, eu acordei às 5 horas da manhã olhando meu inbox, ver se tinha aparecido algum bissexual. Era telefonemas, ligações, assim... Não é que eu não achei, eu achei 6 homens bissexuais assumidos. Mas pra falar sobre isso em público... Mas pra falar sobre isso em público, não. Então aí já tem uma questão. 6 assumidos. Um só quis vir, né, mas não podia por conta do trabalho, os outros 5... Eu nem fui atrás daqueles que estão em cima do muro. Eu fui atrás dos assumidos. Que tipo assim, que os amigos sabem, uma parcela da família sabe,
né? E 6, um tava muito afim de vir, muito, mas infelizmente ele não podia por conta de trabalho. Mas os outros 5, isso da última semana pra cá, eles não queriam. Não vou expor ninguém, lógico, mas todos por motivos que eu não achei em contato com as mulheres, entendeu? Não que eu esteja dando uma opressão para um homem, de maneira alguma, mas muito pelo contrário. Eu acho que isso dá opressão para a mulher. Eu acho que a mulher está sendo fetiche quando ela é aceita como bissexual, entendeu? E o homem não. Porque assim, eles temiam uma coisa: ser associados com gay. A mulher, quando aceita ser bi, ela não teme ser associada com lésbica, entendeu? Porque se o homem tiver ela pode ser o que ela quiser, entendeu? E talvez isso seja inconsciente. Então foi esse paralelo que eu quis fazer, entendeu? As mulheres são muito mais seguras. Eu sou muito mais segura dos meus sentimentos, dos meus desejos, porque o fato de eu sentir atração por uma mulher não vai diminuir meu desejo por homem e vice-versa. Então, eu acho que nós mulheres, temos muito mais segurança de nos impor, nos colocar. O homem é mais inseguro, ele tem muito medo ainda da cobrança. É o que eu falei da sociedade machista. Eles também sofrem com a sociedade machista. Os homens também sofrem. Não somos só nós, né? Nós levamos a carga pior, mas a gente aguenta. A gente é acostumada também com o machismo desde sempre. A gente meio que aguenta o tranco. Né? A gente se sente segura. Eles não conseguem vir aqui falar sobre isso. Sobre o fato. E outra, homem, eu percebo que eles assim, se ele é gay, então também ele só pega homem. Não quer nem saber, parece que tem até nojo de mulher. Não sei se você percebe isso, Janaína. Mas parece que o homem tem a necessidade de escolher o seu lado. Seja ele gay, seja ele hétero. Mas ele tem que ser visto, tem que ser colocado daquela forma. E a mulher, eu não sinto a necessidade. Eu acho que a gente não tem essa necessidade. Não é porque eu gosto de mulher que eu tenho que me definir como gay para sempre, eternamente. Eu gosto. Também gosto de homem. Mas isso eu percebo que é uma necessidade masculina de... Não, eu sou homem, então eu sou machão. Não, então eu sou gay, então eu sou a bichona. Não existe um meio termo para eles, parece. Eu vejo meio assim, sabe? Eu não sei se de repente é a nossa cultura que acaba influenciando devido à cobrança à figura do homem, né? O homem, ele tem que ser o provedor, o homem, ele tem que ser a força, né? Isso, na realidade, ela não se sustenta, né? Não existe, não é exatamente, isso não é uma regra, isso não existe para todos, né? E talvez encarar a homossexualidade, a bissexualidade para o homem seja mais difícil por conta do que ele vai enfrentar depois disso, né? Como ela disse, as mulheres têm mais facilidade. A mulher é essa luta mesmo, isso é constante mesmo, e o homem talvez tenha que bancar ali uma imagem o tempo todo, é no trabalho, é na família, né? Estar com uma mulher em algum momento, o homem enquanto bissexual, eu quero estar com uma mulher. Se essa mulher sabe que eu estive com outros homens, né? O que ela vai pensar? Né? Eu preciso, nesse momento, eu preciso estar, preciso ser o homem, eu preciso ser o hétero, mas eu não posso dar margem para que essa pessoa pense outras coisas de mim, pense que eu estive com outros homens e de repente essa figura que eu tenho que estar na frente dela, que eu tenho que apresentar, vai por água abaixo. De repente por conta de uma história, por conta da minha bissexualidade, né? Talvez uma fantasia, talvez, né, essa cultura, a nossa sociedade ainda talvez cobra a figura. Né? Não, mas eu quis trazer essa discussão por um motivo, porque eu penso assim, né? A cada dia que passa, a gente vê menos gays, tanto homens como mulheres, com problema de se assumir, com problema de sair do armário, né? Isso tanto em famílias mais modernas como em famílias conservadoras. Então, por mais que a família seja conservadora, a pessoa que é homossexual, ela acaba saindo do armário. E o bissexual, não. Então, assim, ao meu ver, é muito mais difícil para um bi sair do armário, né? Então, assim, a gente fez tanta discussão, né? Talvez tenha gente que esteja chegando agora. Vamos tentar ser um pouco genérico. Por quê? Por que dificuldade do bi sair do armário, Denise? Olha, eu acho que a dificuldade é justamente a necessidade que as pessoas têm da definição. Por exemplo, eu fui casada há 9 anos com uma mulher, aí quando eu fiquei sozinha, aí passou o tempo do luto, fiquei viúva, fiquei sozinha. Quando eu voltei e comecei a me relacionar com homens, eu fiquei com um pouco de medo do julgamento dos meus amigos gays.
porque deles se decepcionarem comigo, porque eu sempre fui da causa. Eu continuo lutando pela causa. Não é porque eu só me relaciono com homem que eu vou ignorar ou desprezar a comunidade LGBT. Tanto porque, né, você pode ser hétero e lutar apoiar a causa sim, exatamente. LGBT também. Exatamente. Mas eu, por exemplo, na hora de voltar a me relacionar com homens, eu também fiquei com medo do preconceito dos gays. Eu fiquei com medo do... E alguns cobraram. Falaram, pô, Denise, mas você não se define, mas você não era gay, a convertida. Hoje eles me chamam já convertida. Eu falo, não tô convertida coisa nenhuma. Põe uma mulher na minha frente pra você ver se eu não é. Entendeu? Só tô pegando, não tem mais no mercado, que é mais fácil. Mas eu acho que isso, a gente, é mais difícil o se assumir, porque sempre vai ter aquela cobrança. Ué, mas você é homem, você quer homem ou você quer mulher? Existe mais cobrança porque acham que a gente não se define, sendo que eu sou indefinida e pronto, não preciso de definição. As pessoas precisam que eu me defina, mas eu mesma não preciso de definição. Nós começamos a conversa com a pergunta de algum movimento voltado para lésbicas, né? Se existe alguma coisa relacionada à bissexualidade. E aí vocês falaram assim, não conheço nada. Talvez a bissexualidade, ela não é muito falada, ela não é muito defendida. E aí as pessoas, quando não têm essa defesa, algo que está à minha frente, talvez eu não posso me abrir. Talvez eu me sinta sozinho, talvez eu sou isolado, talvez isso é só comigo. E de repente, pode ser por isso que muitas pessoas têm dificuldade de se assumir. Não tem uma defesa, não é falado, não é explícito, não é colocado, não é defendido, não é falado entre as pessoas, eu sou bissexual e eu gosto disso, e eu sou feliz assim, e uma defesa em relação a isso. Como hoje nós temos a homossexualidade, apesar do bissexual estar lá no LGBT, mas o que se vê é a homossexualidade, parece que ela está mais à frente. E de repente isso dificulta da pessoa expressar, da pessoa verbalizar esse desejo, a bissexualidade. Sim. Eu vi uma pesquisa numa universidade americana que ela entrevistou assim, foi ligando na casa das pessoas e perguntando assim, olha, como você se identifica? Como hétero, como lésbica, como bi, como gay? E com essas pessoas gays, era mais focada no B, do LGBT, eles perguntavam por que essas pessoas não se assumiam. E aí, entre diversos motivos, estava lá a fetichização, no caso das mulheres, a questão de quando você é uma mulher que é bi, mas está com um homem, você é lida como uma pessoa heterossexual. E nisso você já está meio que protegido contra apanhar na rua, por exemplo. Que é uma coisa muito, muito forte. Se assumir como bissexual, tem todos os problemas do movimento LGBT como um todo, de questão das pessoas não serem tolerantes com isso, você às vezes poder apanhar num bar, apanhar na rua, ser morta, como questões mais específicas. Por exemplo, quando você se assume bi, se você for num hospital e quiser doar sangue, você não pode doar sangue. Tá? Inclusive, se você for num hospital e falar que você é bissexual, se você for LGBT como um todo, você já não pode doar. Mas se você for e falar que você é bi, eles pedem uma série de exames de DST e de tudo que é tipo, porque eles assumem que você é promíscuo. E isso, assim, eu sei por amigos meus que são médicos que já me contaram. Se você for num lugar doar sangue e falar que você é bi, eles vão fazer o teste total de DST aí, porque eles assumem que você é promíscuo. Então, eu acho que tem muita coisa aí, tem muito preconceito ainda pequenininho para que as pessoas bi, assim, elas se veem numa posição que é mais confortável não enfrentar. Então, talvez ficar dentro do armário seja mais fácil muitas vezes. Aqui a gente tem um usuário comentando, um espectador comentando, os homens têm preconceito e vergonha de se expor. Porém, segundo uma pesquisa que vi, uma grande parte da população é bissexual e tem dificuldade de aceitar e assumir. Vocês veem dessa forma também? Na década de 50, se não me engano, nos Estados Unidos teve uma pesquisa, uma escala. Dentro dessa pesquisa, concluiu-se que 50% das pessoas tinham um comportamento bissexual. Talvez, no Brasil, a homossexualidade, a bissexualidade, ela ainda, como a Júlia disse, ela ainda há um discurso de ódio, ainda há esse preconceito, ainda há uma vulnerabilidade.
E de repente a dificuldade em esclarecer, em expor isso, em se expor, esteja por conta disso, dessa vulnerabilidade, né? Eu não tenho a garantia, não tenho a segurança dessa aceitação, inclusive dentro do meu grupo, né? Que os próprios homossexuais ainda, mas né, o que significa o bissexual, por que os dois, né? Como que é esse desejo por um, o desejo por outro? De repente a dificuldade está por conta disso, né? Mas que muito provavelmente, baseada nessa pesquisa, há um número maior de pessoas que têm desejo pelo sexo oposto e pelo mesmo sexo, eu acredito que sim. E um outro internauta está perguntando para a Denise, mas isso está indo também para a Júlia, se tem alguma preferência, homem ou mulher, ou vai depender do momento, da pessoa? Assim, eu no meu caso, eu percebo que eu tenho fases. Quando eu estava casada com uma mulher, então, eu sou monogâmica, eu gosto de relações monogâmicas. Então, se eu estava com a minha mulher, eu estava só com ela. Agora eu estou numa fase mais hétero, mas eu não sei se é porque tem aparecido, ou eu estou saindo mais, estou indo mais a lugares héteros, mas eu tenho... meus contatinhos são homens no momento. Então, eu estou nessa fase... Eu acho que a gente tem fases de preferir, mais um lado ou outro, e também tem fases de não ter preferência, de fases de estar super aberta a qualquer relação. Eu acho que é mais isso, são fases, momentos diferentes da vida. Já tive uma fase que foi só gay, tive fase que foi só hétero, agora eu estou numa fase bi, mas com mais tendência hétero, nesse momento, entendeu? Mas ela pode ser diferente, ela é diferente, eu acho que cada um vê a sexualidade de uma forma diferente, né? Eu nunca tive preferência, assim. Não, pra mim, os dois são iguais. Eu não sei diferir, assim. Teve uma época que eu estava mais... Não. Vinha da pessoa mesmo. Bom, é isso então. A Milena pode mandar um alô aí para todo mundo que comentou aqui. Sim, obrigada, gente, pelos comentários. Tem bastante gente aplaudindo, bastante gente falando interessante no programa. Só que tem um internauta pedindo um alô especificamente do Arthur, que é o Gabriel Bonfim Coelho. Arthur, manda um alô pra Ei, Gabriel! Gabriel aqui assistiu com a gente. Quem mais? A Iana Longini, que a gente já trouxe aqui no programa, né? Convidada no tema da balada de mulher, isso, né? Ela comentou que os homens são assumidos, mas a sociedade não permite falar sobre isso. E outras pessoas aqui comentando, falando que o programa tá interessante, batendo palmas, então foi bem produtiva a discussão, a gente agradece a disponibilidade de vocês de virem e debaterem. Queria mandar um abraço também para o Fábio Macedo, que está aí assistindo, colocou programa interessantíssimo, e para a Lúcia Helena, que terminou aqui com uma frase: que sejamos apenas e só felizes e as escolhas não sejam subtraídas pela sociedade. É isso aí. Acho que fica esse recado aí, né? Somos tão jovens, somos tão modernos, e que a gente seja o que a gente quiser, hétero, bi, gay, mas que a gente permita que os outros também sejam, né, o que eles queiram. Então, vamos aí aceitar, entender a bissexualidade, que sirva de lição que ela existe, que ela é respeitada, que ela não tem hora, não tem momento, não tem preferência. E se tiver também, que assim seja, né? Algum recado para quem está assistindo? Gente, o lance é beijar na boca e ser feliz, entendeu? Acho que isso é que é. A gente... eu acho que é legal você... quando você é bissexual, você é aberto a conhecer pessoas novas. Então, a gente acaba passando por muitas situações interessantes na vida, porque você acaba conhecendo mais pessoas interessantes, porque a gama, o leque de aproximação, de atração é muito maior. Janaína? É muito natural na clínica as pessoas procurarem uma ajuda para saber, né? Eu sou bi, eu sou homem, eu sou, né? O que percebe-se é que ela sabe que ela sabe do desejo dela, né? O que a gente não deve permitir é a influência das pessoas que falam, que reclamam e que criticam e que há esse julgamento. É importante que você siga o seu desejo, aquilo que você gosta, aquilo que está no seu coração, sempre com respeito e a busca do bem-estar o tempo todo. Muito bem. Júlia?
Acho que ainda o debate ainda tem que ser muito feito e feito em grande escala, até as pessoas entenderem que a gente também é gente, a gente também ama da nossa própria maneira, mas a gente também ama. E que eu acho que é importante debater isso até dentro de organizações, de movimentos, porque a gente sabe que só a luta muda a vida. Então, se a gente continuar colocando esse debate, fazendo um debate de qualidade, levando isso para as pessoas, talvez um dia a gente consiga conscientizar elas de que o mundo pode ser da hora sem preconceito e sem opressões, enfim. Muito bem. Aproveitar aqui e fazer uma divulgação da nossa amiga Denise Tremura. Opa, Fala obrigada. das suas redes aí. Eu tô nas redes sociais. Eu sou conhecida como a rainha do Twitter. Eu tenho um público muito jovem, adolescente, e eu percebo que os jovens cada vez menos estão se definindo. Eu faço muita pesquisa, porque o Twitter tem enquetes, então eu sempre estou perguntando como vocês se definem sexualmente. 50% só se define como hétero. Os outros 50% ou como gay, ou como lésbico, ou como bi, ou preferem não se definir, nem como não escolher nenhuma opção. Então eu acho que essa nova geração aí que está vindo tem a tendência a ter a mente mais aberta, e eu acho que a gente que já passou por isso, a minha geração lá atrás, a minha nem tanto, mas a anterior, que já foi vencendo preconceitos, os piores preconceitos, agora está suave, agora até que a luta está fácil. Mas eu acho que a gente cada vez mais vai ver pessoas se assumindo sem preconceito, sem medo de julgamento. E eu acho que é isso. Mas aí estamos nas redes, eu acho que a gente tem que cada vez mais falar sobre isso. É o que a Júlia falou, o debate é importante. Tem que ir debatendo. E eu acho que as redes sociais ajudam muito qualquer tipo de debate, esse principalmente. E me sigam aí, @Detremura no Twitter. Aqui no Facebook, Denise Tremura, pode adicionar, beleza? Adoro. Mas tem Instagram? Instagram, @Detremura também. Você não tira aquelas fotos da represa? Tiro, foto de pôr do sol, fotos de Rio Preto lindíssimas, fotos bonitas lá no Insta. Pode seguir, gente. Então tem Denise pra Pra tudo que é gosto, Você, como te achar? Já teve um comentário aqui, sabe as palavras da psicóloga. Como achar a psicóloga Janaína? Consultório, pode me encontrar, pode passar o telefone? Pode. Pode me procurar no 991 15 10 41. Muito bem. E você aí, né, acho que... Complicado me achar no Facebook. Mas eu acho que o pessoal pode achar uma página muito legal aí, que é a página da UJC de São José do Rio Preto. É a União da Juventude Comunista Rio Preto. Aqui a gente faz esse debate, faz reviews, faz em vários lugares, e acho que é bacana aí. Quem quiser me encontrar pode me encontrar através da página também. Legal, às vezes tem alguma dúvida para falar sobre bissexualidade, a Júlia tá aí disponível para receber vocês. Certo? E nós vamos ficando por aqui, né, Milena? Sim. E a gente se encontra por aqui na quarta-feira que vem, mesmo horário, às 16 horas, né, Arthur? Essas poltronas aqui vão embora, elas ficam, a gente fica. Obrigada, gente. Isso. Um abraço, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.